Ele era uma lenda imortal. Agora, é só mais um colegial? O retorno inesperado do ancestral. Capítulo 1. O despertar improvável. Kyle Drakmor havia governado impérios durante milênios. Suas lendas ecoavam através dos séculos. O senhor das tempestades que comandara exércitos imortais, o mestre dos elementos que moldara montanhas com o pensamento, o guardião eterno que protegera dimensões inteiras de forças cósmicas do caos. Seu nome era sussurrado com reverência e terror em mais de 1000 idiomas através de realidades paralelas. Por 3000 anos, ele dormira em estado de hibernação mística nas profundezas de uma caverna dimensional, recuperando-se de uma batalha épica que havia rachado a própria estrutura do tempo e espaço. O último que recordava era selar uma brecha interdimensional que ameaçava destruir múltiplas realidades, sacrificando quase toda sua essência divina para salvar trilhões de vidas que nem sequer sabiam de sua existência. O despertar, no entanto, foi muito diferente do que esperava. Em vez da caverna cristalina onde havia adormecido, Kael encontrou-se deitado em uma cama pequena, em um quarto com pôsteres de bandas que não reconhecia e equipamentos tecnológicos que piscavam com luzes coloridas. Seu corpo, que antes irradiava poder cósmico, agora parecia menor, mais fraco, completamente comum. Levantando-se confuso, Kyle cambaleou até um espelho e o que viu o chocou profundamente. O rosto de um adolescente de aproximadamente 17 anos olhava de volta para ele. Cabelo castanho bagunçado, olhos verdes que ainda conservavam lampejos de sabedoria antiga, mas em um rosto jovem e inexperiente. Seu corpo imortal, que já fora uma fortaleza de músculos e poder, agora era o de um colegial típico. O que aconteceu comigo? Murmurou ele, sua voz soando estranhamente aguda e juvenil. Tentou invocar seus poderes elementais, mas apenas uma faísca patética crepitou entre seus dedos antes de se extinguir. Sua força sobre-humana havia desaparecido. Sua conexão com as energias cósmicas estava reduzida a um fio tênue. De alguma forma, durante seu longo sono, ele havia sido reencarnado? Despojado de seus poderes? Transformado em um simples mortal? Capítulo 2. Bem-vindo ao ensino médio. Uma batida na porta interrompeu os pensamentos confusos de Kael. Alex, você vai se atrasar para a escola de novo, gritou uma voz feminina do corredor. Alex, Kael franziu a testa, tentando processar informações que pareciam estar infiltrando sua mente de alguma fonte externa. Memórias que não eram suas começaram a se formar. Alex Chen, 17 anos, estudante do 3º ano da Lincoln High School, filho de pais imigrantes trabalhadores, sem irmãos, conhecido por ser um estudante mediano e introvertido. Instintivamente, Kael, agora aparentemente Alex, soube onde encontrar uniforme escolar, mochila e materiais de estudo. Era como se duas identidades estivessem colidindo em sua mente. A consciência de um ser imortal, com milênios de experiência, e as memórias implantadas de um adolescente comum em uma cidade americana no século XXI. Descendo para a cozinha, encontrou uma mulher asiática de meia-idade preparando café da manhã, enquanto um homem lia notícias em um tablet. Pelos fragmentos de memórias de Alex, reconheceu-os como Linda e David Chen, seus pais. A situação era completamente surreal. Estes mortais acreditavam genuinamente que ele era seu filho, e de alguma forma, parte dele realmente tinha as memórias de crescer nesta casa, nesta família. Bom dia, dorminhoco, disse Linda, entregando-lhe uma tigela de cereal. Você tem prova de história hoje. Espero que tenha estudado sobre a Segunda Guerra Mundial. História humana recente, algo que Kael havia presenciado pessoalmente, embora de uma perspectiva muito diferente. Ele se lembrava de observar os conflitos mortais de dimensões superiores, ocasionalmente interferindo discretamente para prevenir catástrofes que poderiam ter consequências interdimensionais. Durante o café da manhã, Kael lutou para reconciliar suas duas identidades conflitantes. Como Alex, ele deveria ir à escola, preocupar-se com notas, talvez ter crushes adolescentes e ansiedade sobre o futuro. Como Kyle Drakmor, ele era um ser cósmico com responsabilidades que transcendiam planetas inteiros, mas seus poderes haviam desaparecido quase completamente, deixando-o preso neste corpo jovem e nestas circunstâncias incompreensíveis. Capítulo 3. Primeiro dia. Como mortal comum, a Lincoln High School era um prédio de tijolos vermelhos típico, cheio de adolescentes barulhentos
pensamentos que pareciam completamente alheios à presença de uma lenda antiga caminhando entre eles. Kyle observou fascinado a simplicidade de suas preocupações. Testes, relacionamentos, redes sociais, planos para o fim de semana. Problemas que pareciam triviais para alguém que já havia enfrentado demônios interdimensionais. Na primeira aula, História Mundial, o professor discutia civilizações antigas. Kyle teve que se conter para não corrigir múltiplas imprecisões históricas que o livro didático apresentava. Ele havia conhecido pessoalmente muitas das figuras que estavam sendo discutidas, havia caminhado pelas ruas da Roma antiga, havia testemunhado a construção das pirâmides, mas agora ele era apenas Alex Chen, que supostamente aprendeu sobre essas coisas através de livros. Durante o intervalo, Kyle tentou novamente acessar seus poderes. Concentrando-se intensamente, conseguiu fazer uma folha no pátio tremer ligeiramente, um feito patético comparado a quando podia invocar furacões com um gesto. Seus sentidos sobre-humanos também estavam drasticamente diminuídos. Antes, ele podia perceber eventos acontecendo em múltiplas dimensões simultaneamente. Agora mal conseguia ouvir conversas do outro lado do pátio. Um grupo de valentões da escola se aproximou durante o almoço. "E aí, Chen?", disse o líder, um rapaz corpulento chamado Derek. "Ouvimos que você ainda não trouxe o dinheiro que deve para o Jake." Aparentemente, Alex havia contraído algum tipo de dívida ou estava sendo intimidado. Para Kyle, que já havia enfrentado dragões cósmicos, estes adolescentes pareciam completamente inofensivos. "Não devo nada a ninguém", respondeu Kyle com a autoridade natural que havia desenvolvido comandando legiões imortais. Sua voz carregava um peso que fez os valentões hesitarem instintivamente. Por um momento, os ecos de seu poder divino transpareceram através de sua forma mortal, criando uma aura de comando que estes jovens não conseguiam compreender, mas definitivamente sentiam. Capítulo 4. Ecos do poder ancestral. Derek e seus amigos recuaram ligeiramente, confusos pela súbita mudança na presença de Alex. "Cara, você está diferente hoje", murmurou um deles. Kyle percebeu que, mesmo despojado da maior parte de seus poderes, milênios de experiência e autoridade natural ainda irradiavam dele de forma sutil. Era como se sua alma antiga estivesse vazando através da fachada adolescente. Na aula de física, o professor discutia leis básicas de energia e movimento. Para Kyle, que havia manipulado forças fundamentais do universo, os conceitos eram elementares. Sem pensar, ele corrigiu uma equação no quadro e ofereceu insights sobre teoria quântica que deixaram tanto o professor quanto os colegas boquiabertos. "Onde você aprendeu isso, Alex?", perguntou o professor Dr. Martinez. "Eu li muito", respondeu Kyle, percebendo que precisava ser mais cuidadoso para não despertar suspeitas. Mas era difícil fingir ignorância sobre conhecimentos que possuía há milênios. Durante a aula de literatura, quando discutiam mitologias antigas, ele quase mencionou detalhes sobre deuses nórdicos que havia conhecido pessoalmente. Após a escola, uma garota se aproximou dele no estacionamento. "Alex, você está bem?", perguntou ela com genuína preocupação. Pelas memórias implantadas, ele reconheceu Sarah Morrison, aparentemente uma amiga próxima de Alex. "Você parece diferente, mais confiante, e o que você fez com Derek e seus amigos hoje foi incrível." Sarah era diferente dos outros estudantes. Havia algo em seus olhos que sugeria profundidade além de sua aparente idade. Quando ela tocou brevemente seu braço, Kyle sentiu um formigamento familiar, uma centelha de energia mística que reconheceu imediatamente. Esta garota não era completamente mortal. Havia algo especial nela, alguma conexão com forças sobrenaturais que ela provavelmente nem percebia. "Sarah", disse ele cuidadosamente, "há quanto tempo nos conhecemos?" Ela inclinou a cabeça, curiosa. "Desde o jardim de infância, Alex. Por que está perguntando isso? Você realmente está agindo estranho hoje." Mas havia algo em sua expressão que sugeria que ela também sentia que algo fundamental havia mudado. Capítulo 5. Descobrindo não estar sozinho. Naquela noite, Kyle investigou seu quarto mais minuciosamente, procurando pistas sobre como havia chegado atrás de uma estante. Encontrou um diário que aparentemente Alex havia mantido, mas as entradas mais recentes estavam em uma caligrafia que não reconhecia, símbolos místicos que faziam sua alma ancestral vibrar com reconhecimento. As páginas finais continham profecias e diagramas que claramente não haviam sido
sido escritos por um adolescente comum. Falavam sobre o despertar dos ancestrais, guardiões reencarnados e a convergência final. Era óbvio que sua transformação não era acidente isolado, mas parte de algum plano cósmico maior que ainda não compreendia completamente. Uma entrada particularmente intrigante mencionava: eles estão despertando em formas jovens, espalhados através da dimensão mortal. Os antigos poderes precisam ser redescobertos gradualmente para não destruir suas novas formas. Sarah, ela também é uma. Posso sentir nela. A descoberta confirmou suas suspeitas sobre a garota. Na manhã seguinte, Kael decidiu abordar Sarah diretamente. Durante o intervalo, ele a levou para um canto isolado da biblioteca. Sarah, preciso te perguntar algo que pode parecer estranho, começou ele. Você tem sonhos diferentes? Memórias que parecem pertencer a outra pessoa? Sensações de que já viveu muito mais do que 17 anos? Os olhos de Sarah se arregalaram. Como você... Alex, o que está acontecendo conosco? Ela olhou ao redor nervosamente antes de sussurrar. Eu tenho sonhado com batalhas em lugares que não existem, com poderes que não deveria ter. E desde ontem, quando você ficou diferente, eu também me sinto acordando para algo. Kael sentiu alívio profundo. Ele não estava sozinho nesta situação bizarra. Meu nome verdadeiro não é Alex, disse ele cuidadosamente. E suspeito que o seu não seja realmente Sarah. Somos algo muito mais antigo do que parecemos e precisamos descobrir por que fomos colocados nestas vidas mortais. Sarah fechou os olhos por um momento e quando os abriu novamente, havia neles uma luz que não estava lá antes. Liana, sussurrou ela. Meu nome era Liana Starweaver, Senhora das Luz Celestial. As memórias ancestrais estavam retornando, desencadeadas pelo reconhecimento mútuo. Capítulo 6. O Círculo dos Ancestrais. A descoberta de que Sarah era na verdade Liana, uma antiga companheira de batalhas que Kael conhecera há séculos, desencadeou uma cascata de memórias que haviam estado dormentes. Liana havia sido uma das mais poderosas tecelãs de luz do cosmos, capaz de criar construtos de energia pura e manipular radiação estelar. Juntos, eles haviam defendido galáxias inteiras contra invasões demoníacas. Por que não nos lembrávamos antes? Perguntou Liana, ainda lutando para reconciliar suas memórias de Sarah Morrison com suas lembranças como entidade cósmica. Kael explicou sua teoria de que seus poderes e memórias haviam sido selados para protegê-los durante o período de reencarnação, sendo liberados gradualmente conforme suas formas mortais se tornassem capazes de suportá-los. Durante os dias seguintes, eles começaram a identificar outros estudantes que demonstravam sinais de natureza sobrenatural. Marcus Thompson, o atlético jogador de futebol americano, ocasionalmente demonstrava força, além do humano e instintos de batalha que sugeriam experiência militar milenar. Durante um jogo, Kael ouviu mover-se com precisão tática que claramente transcendia treinamento de colegial. Emma Rodrigues, a artista quieta que sempre desenhava símbolos estranhos em suas margens de caderno, começou a criar obras que continham runas de poder genuíno. Quando Kael se aproximou dela, seus desenhos literalmente brilharam com energia mística fraca. Eu não sei por que desenho essas coisas, confessou ela. Elas simplesmente fluem através de mim. O mais surpreendente foi descobrir que até Derek, o valentão da escola, mostrava sinais de herança ancestral. Sua agressividade não era típica intimidação adolescente, mas ecos de instintos de guerra, de alguém que havia comandado forças brutais em conflitos interdimensionais. Quando Kael o observou mais atentamente, reconheceu os padrões de movimento de Thane Ironheart, um antigo general que havia sido tanto aliado quanto rival em diferentes conflitos cósmicos. Gradualmente, um círculo de 8 estudantes emergiu, todos carregando almas ancestrais que haviam despertado na Lincoln High School por razões ainda misteriosas. Eles começaram a se reunir secretamente após as aulas, compartilhando fragmentos de memórias antigas e tentando compreender o propósito de sua reencarnação coletiva. Capítulo 7. O Professor Misterioso. A chegada de um novo professor substituto de história antiga levantou as suspeitas do grupo. Professor Nathaniel Cross era um homem de meia idade com olhos penetrantes que pareciam carregar sabedoria muito além de seus aparentes 40 anos. Diferente de outros professores, ele demonstrava conhecimento íntimo sobre civilizações que supostamente haviam sido perdidas na história. Durante suas aulas, Cross
Cross compartilhava detalhes sobre culturas antigas que não constavam em nenhum livro didático, mas que Kael e os outros reconheciam como precisos de suas próprias experiências. Quando ele mencionou casualmente a Guerra das Sete Dimensões, um conflito que oficialmente nunca havia acontecido na história humana registrada, Kael soube que não era coincidência. Após uma aula particularmente reveladora sobre mitologias, que eram na verdade relatos históricos precisos, Kael decidiu confrontar Cross. "Professor, posso falar com o senhor após a aula?" perguntou ele. Cross assentiu com um sorriso que sugeria que havia estado esperando exatamente essa conversa. "Kael Drakmore", disse Cross, assim que ficaram sozinhos, usando seu nome verdadeiro sem hesitação. "Ou devo dizer, Alex Chen. Devo admitir que vocês estão redespertando mais rapidamente do que esperávamos, especialmente você e Liana. A confirmação de que Cross sabia suas identidades verdadeiras foi simultaneamente reconfortante e alarmante. "Quem é você?" perguntou Kael diretamente. "E por que estamos presos nestas formas mortais?" Cross gesticulou para que se sentasse e assumiu uma postura mais relaxada que não combinava com a formalidade típica de professor. "Meu nome verdadeiro é Cronos Tadeus, guardião dos fluxos temporais. E vocês não estão presos, vocês estão sendo preparados." Cronos, explicou que a última batalha de Kael havia causado muito mais dano à estrutura dimensional do que ele percebera. Sua força total teria destruído esta realidade se você tivesse continuado existindo nela em sua forma completa. A reencarnação foi necessária para permitir que seus poderes se recalibrassem gradualmente, enquanto vocês desenvolvem controle adequado para suas novas circunstâncias. Capítulo 8. A ameaça crescente. Cronos revelou que a reencarnação dos ancestrais não era apenas para recuperação, mas preparação para uma nova ameaça. Durante os 3.000 anos em que vocês dormiram, as forças do caos que vocês selaram não ficaram completamente inativas. Elas encontraram formas de se infiltrar nesta dimensão, corrompendo tanto a realidade quanto os próprios fundamentos da existência. As evidências estavam por toda parte, uma vez que soubessem o que procurar. Eventos climáticos extremos não eram apenas mudanças ambientais, mas sintomas de instabilidade dimensional. Conflitos globais intensificados refletiam influências caóticas manipulando emoções humanas. Até mesmo o aumento de atividade sobrenatural, reportada em redes sociais, indicava que as barreiras entre dimensões estavam enfraquecendo. "Por que nos reencarnaram como adolescentes?" perguntou Liana quando Cronos explicou a situação para todo o grupo. "Não seria mais eficiente nos restaurar às nossas formas completas?" Cronos balançou a cabeça. "Formas jovens são mais adaptáveis. Vocês precisam aprender a integrar seus poderes antigos com a realidade moderna, algo impossível se mantivessem mentalidades completamente ancestrais." Marcus Tain demonstrou frustração com as limitações de seu corpo adolescente. "Eu costumava comandar exércitos de 100.000 guerreiros imortais. Agora mal consigo derrotar Derek num braço de ferro." Cronos sorriu. "Paciência, general. Seus poderes retornarão gradualmente, mas de forma refinada. Vocês serão mais poderosos do que jamais foram, mas também mais controlados." Emma, que estava redescobrindo sua identidade como Mistral, a tecelã de realidades, perguntou sobre o cronograma. "Quanto tempo temos antes que essa ameaça caótica se torne crítica?" A expressão de Cronos se tornou sombria. "Menos do que gostaríamos. Os sinais sugerem que a convergência final começará dentro de 6 meses. Vocês precisam redescobrir e dominar seus poderes muito mais rapidamente do que seria ideal." A pressão de tempo adicionou urgência ao treinamento. Eles não eram mais apenas adolescentes tentando compreender identidades estranhas, eram os últimos defensores da realidade, correndo contra o tempo para se tornarem novamente os guerreiros cósmicos que um dia foram. Capítulo 9. Treinamento. Entre aulas, Cronos estabeleceu um regime de treinamento intensivo que tinha que ser disfarçado como atividades escolares normais. O clube de história que ele supervisionava se tornou cobertura para sessões onde os ancestrais reencarnados praticavam recuperar suas habilidades perdidas. A biblioteca da escola, após o expediente, transformava-se em campo de treinamento mistical. Kael descobriu que, embora seus poderes elementais estivessem drasticamente reduzidos, ele mantinha conhecimento teórico
completo sobre manipulação de energias cósmicas. Era como ter um manual detalhado para operar máquinas com as quais não tinha mais força suficiente para trabalhar. Gradualmente, através de exercícios cuidadosos, começou a reativar canais de poder que haviam estado dormentes. Liana progrediu mais rapidamente na recuperação de suas habilidades de luz celestial. Ela conseguia criar pequenas construções de energia, não maiores que um punho, mas que brilhavam com pureza que fazia objetos sombrios recuarem instintivamente. É como reaprender a andar, explicou ela. Eu sei como fazer, mas meus músculos esqueceram os movimentos. Marcus enfrentou os maiores desafios, pois seus poderes haviam sido mais físicos em sua encarnação anterior. Como Thane Ironheart, ele possuía força que poderia quebrar montanhas e resistência que lhe permitia lutar por décadas sem descanso. Agora, ele lutava para levantar pesos que seriam normais para atletas humanos. Sua frustração era palpável. Emma Mistral demonstrou progresso mais irregular. Suas habilidades de tecelagem de realidade eram as mais complexas do grupo, envolvendo manipulação da própria estrutura da existência. Ocasionalmente, ela conseguia fazer pequenas alterações, mudar a cor de uma flor, fazer um objeto aparecer alguns centímetros à esquerda de onde deveria estar, mas o esforço a deixava exausta por horas. Derek Thane tinha vantagem inesperada. Sua agressividade natural facilitava a canalização de poderes de batalha. Ele recuperou primeiro suas habilidades de detecção de ameaças e instintos táticos aprimorados. Durante treinos de futebol americano, começou a demonstrar capacidades que deixavam técnicos intrigados, mas que ele explicava como intuição atlética melhorada. Capítulo 10. Primeiros sinais da convergência. 3 meses após seu despertar, Kyle começou a notar distúrbios na realidade que confirmavam os avisos de Cronos. Durante uma aula de química, ele observou moléculas no ar se comportando de maneiras que desafiavam leis físicas básicas. Sombras ocasionalmente se moviam independentemente de objetos que as criavam. Algumas vezes, conversas em salas adjacentes chegavam até ele em idiomas que tecnicamente não deveria compreender, mas que reconhecia como línguas de dimensões distantes. O primeiro incidente significativo ocorreu durante um jogo de futebol americano. Marcus estava no campo quando uma criatura sombria, invisível para espectadores normais, emergiu das arquibancadas e atacou um grupo de cheerleaders. Apenas aqueles com herança ancestral conseguiam vê-la. Uma entidade tentacular de caos puro que se alimentava de energia emocional. Marcus reagiu instintivamente, tacando o atacante sombrio com força que enviou tanto a criatura quanto ele próprio voando vários metros. Para observadores normais, pareceu que ele havia tropeçado e caído dramaticamente. Mas Kael, assistindo das arquibancadas, viu que Marcus havia canalizado uma fração de sua força ancestral para neutralizar a ameaça. Elas estão ficando mais ousadas, observou Cronos quando soube do incidente. As forças caóticas estão testando suas defesas, tentando avaliar quanto de seus poderes vocês recuperaram. Ele alertou que ataques diretos provavelmente se intensificariam conforme a convergência se aproximasse. Liana desenvolveu técnica para detectar presenças caóticas através de suas habilidades de luz. Ela conseguia criar faróis sutis de energia celestial que revelavam contaminação dimensional em área limitada ao redor da escola. O que descobriram era preocupante. Infiltração caótica estava acontecendo em ritmo acelerado, afetando tanto o ambiente físico quanto pessoas específicas. Alguns estudantes e professores começaram a demonstrar comportamentos erráticos que sugeriam influência sobrenatural, mudanças súbitas de personalidade, agressividade inexplicada e, ocasionalmente, conhecimento sobre assuntos que não poderiam ter aprendido através de meios convencionais. Era óbvio que a escola havia se tornado um ponto focal para a atividade interdimensional. Capítulo 11. A primeira batalha real. O confronto direto veio durante um evento escolar noturno, uma feira de ciências onde famílias e comunidade se reuniram no ginásio. Kel estava explicando seu projeto sobre energias alternativas, ironicamente baseado em conhecimentos genuínos sobre manipulação de forças cósmicas, quando sentiu uma perturbação familiar no ar. As luzes piscaram, a temperatura caiu abruptamente e sombras começaram a se comportar de forma independente. Uma rifts dimensional se abriu no centro do
ginásio, invisível para a maioria dos presentes, mas claramente perceptível para os ancestrais reencarnados. Através dela emergiram 3 entidades caóticas, seres que pareciam misturas pesadelantas de fumaça preta, tentáculos metálicos e olhos vermelhos ardentes. Seu objetivo era óbvio: drenar a energia vital de todos os presentes para alimentar uma invasão maior. "Todo mundo agora!" gritou Kael mentalmente para seus companheiros através de conexão telepática que haviam desenvolvido durante treinamento. Marcos posicionou-se para proteger civis. Derek começou evacuação discreta, direcionando pessoas para saídas, enquanto Emma tentou estabilizar a estrutura dimensional local para impedir que mais entidades entrassem. Liana criou construções de luz que, embora pequenas comparadas aos seus poderes anteriores, eram brilhantes o suficiente para causar dano real às criaturas sombrias. Kael invocou ventos focalizados para desviar ataques tentaculares das entidades, protegendo áreas onde civis estavam reunidos. Para observadores humanos normais, parecia que uma tempestade súbita e localizada havia atingido o ginásio. A batalha durou apenas 5 minutos, mas foi intensa. As entidades caóticas eram mais poderosas do que esperado, claramente enviadas para testar as capacidades dos guardiões reencarnados. Quando finalmente conseguiram fechá-las de volta através da Rift, vários dos ancestrais estavam exaustos além de limites seguros. "Vocês se saíram bem?" avaliou Cronos após examinar os ferimentos. "Mas isso foi apenas um teste. As próximas ondas serão significativamente mais desafiadoras." A realidade de sua situação se cristalizou. Eles eram adolescentes com fragmentos de poderes cósmicos, enfrentando ameaças que poderiam destruir a própria existência. Capítulo 12. Revelações familiares. No dia seguinte à batalha no ginásio, Kael chegou em casa para descobrir seus pais mortais, Linda e David Chen, esperando-o na sala com expressões sérias que não combinavam com suas personalidades habituais. Sobre a mesa de centro estavam símbolos místicos que ele reconheceu imediatamente como selos de proteção dimensional.